Pepe Guardiola, Ra, Ré, Ri, Ro, Rua. Chega, não dá mais. 11 jogos, uma vitória? É street nele. Brincadeiras à parte, mais uma derrota do City, cara. E com direito a torcida cantando que ele vai ser demitido amanhã. Obviamente não viria a ser, como não foi. Mas que a fase é bem constrangedor para o Guardiola e que ele claramente não está sabendo lidar, isso é. Mais uma derrota dessa vez para o Manchester United, que venceu por 2-1 de virada em pleno Etihad Stadium. United esse que não vencia o City fora de casa desde 2021. Ou seja, também mostra que é um time que não está vivendo bons momentos, né? Nas últimas 15 partidas contra a Big Six, o United não tinha vencido ninguém. Mas agora, nos últimos 5 minutos finais, o United conseguiu, na verdade nos últimos 3 minutos finais, né? O primeiro gol saiu aos 88, o United consegue uma vitória significativa, uma vitória que mostra um Rubem Amorim que sempre ganhou do Pep Guardiola, tudo bem que são 2 jogos até aqui, a vitória ainda pelo Sporting por 4-1 e agora indo visitar o City no Etihad e vencendo por 2-1 de virada. Um United que não joga bem, se a gente para analisar verdadeiramente o que foi o jogo, o United tem a primeira finalização aos 61 minutos de jogo, né? O primeiro chute no gol é no segundo tempo, com 16 do segundo tempo, feito pelo United. Então é um United que foi muito inerte, ineficaz no primeiro tempo, quase que não jogou ofensivamente, não levou perigo algum ao City, mas que em compensação defensivamente também mal sofreu, né? Foi um jogo confortável para o United no primeiro tempo, mesmo com o gol do Gvardiol, que faz 1-0 num cruzamento, numa jogada de escanteio curto. De Bruyne cruza, ela desvia e acaba indo para o Gvardiol cabecear, tirando do alcance do Onaná. Mas tirando isso também, foi a única jogada de perigo, basicamente, que o City teve no primeiro tempo, porque não produzia. É um City que não consegue produzir ofensivamente e defensivamente vive talvez o pior momento desde que o Guardiola chegou. Talvez não, né? O pior momento. Cara, além das 11 partidas, tendo apenas uma vitória, 7 derrotas, tem uma defesa que sofreu 23 gols, cara. 23 gols nos últimos 10 jogos. Assim, é um nível que o Guardiola nunca chegou. E é muito interessante também parar para pensar que toda entrevista do Guardiola está falando que ele precisa dos jogadores dele de volta. Que quando ele tiver os jogadores dele de volta, ele vai conseguir retomar a boa fase ou uma boa sequência. Só que, se você parar para analisar, ontem o City ele conseguiu jogar já com De Bruyne, Foden, Bernardo Silva e Haaland, todos em campo. O De Bruyne voltou de lesão, o Foden também, o Bernardo Silva também. Óbvio, você teve que improvisar o Matheus Nunes na lateral esquerda, que inclusive comete o erro grotesco, capital do primeiro gol do United no segundo tempo. Mas tirando isso, qual é o titular que o Guardiola tem hoje que está lesionado? O Nathan Ake? Ou o Akanji? Assim, parar para pensar que hoje, depois do retorno desse cara do meio campo, aí o Rodri, né? Depois do retorno dos caras do meio campo, menos o Rodri, talvez já seja algo que o Guardiola tem que pensar mais além de volta de jogadores, porque só se ele estiver falando do Rodri, que é o único fator que pode vir a ser minimamente decisivo pelo fator de equilíbrio que ele traz ao time. Mas mesmo com esses jogadores em campo, no segundo tempo, os minutos finais do United são extremamente superiores e parecia que o City ele se desliga do jogo, né? O empate vem no erro do Matheus Nunes, que comete o pênalti depois da bobagem que o mesmo cometeu. Bruno Fernandes faz o gol, empata o jogo e comemora com uma comemoração semelhante ao que um determinado português fez alguns anos atrás. E a virada veio com a Amad Diallo no belo lançamento do Lisandro Martins, que foi um dos destaques junto ao próprio Diallo pelo Manchester United. O lançamento de Diallo encobre o Ederson embaixo para o gol. E um 2-1 que ainda é distante do que o United é cobrado para produzir. Obviamente, o United não joga bem, faz um primeiro tempo apático, vem finalizar com 16 segundo tempo e acaba achando 2 gols na virada e um ímpeto para virar o jogo no final, que é realmente passível de admiração, de reconhecimento. Mas, tirando isso, né, que ainda está bem distante do que o Rubem Amorim planeja,
mas que uma vitória como essa, num primeiro Manchester Derby, né, o Derby de Manchester, pela carreira do Ruben Amorim no United, pode vir novamente dar um ânimo para esse time que ainda é muito desequilibrado, ainda é muito inconstante, mas está em crescimento e conta com jovens para isso. Inclusive, Ruben Amorim que já mostra ter decisões impactantes quanto ao elenco, né? Ele ganha sem Rashford e sem Garnacho, que foram deixados de fora do jogo por decisão dele. Não estavam machucados e por decisão o Ruben Amorim deixou eles fora do jogo, nem no banco estavam. E o City, cambaleante, já tem que se preocupar também não só em classificação na Champions atual para a fase de playoff, mas numa dessas a gente tem uma tabela que você está em quinto, ainda obviamente somente um ponto atrás do Nottingham Forest na quarta colocação, ainda muito vivo obviamente na disputa por Champions League, mas ele já vê um Liverpool disparar com 9 pontos à frente dele, e o próprio Chelsea na segunda colocação já tem 7 à frente do Manchester City. A briga por título já parece distante. A realidade do City vai se tornando cada vez mais brigar por uma classificação para a Champions League. Enquanto o United, ainda na parte de baixo da tabela, na segunda parte, né, busca retornar num processo que ainda deve demorar, mas que começa com capítulos interessantes, busca retornar a um domínio que teve um dia na Inglaterra. No geral é isso, vamos ficando por aqui. Deixa aí o que é que você faria se você fosse dirigente do City, rua no Guardiola? Comente. E no mais, até o próximo vídeo. Tchau!